na vida dos irmãos para que eles saiam daqui com alguma coisa para fazer, né? Sair do culto, sair da mensagem com algo para praticar, com algo para crer, com algo que modifique o seu viver diário. E o Senhor nos levou a passar por várias passagens, e no final, a mensagem terminar na superação do medo, foi algo que me surpreendeu, né, enquanto eu preparava. O final de todas as coisas, o final, acho que não precisa. Mandaram, meu Deus do céu, gente, vocês estão com muita autoridade, vocês estão mandando as coisas. Eu só peço, e por favor ainda, e olha lá. Mas a verdade é que eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Apocalipse, no capítulo 1. E a gente vai começar justamente por entender o que essa palavra quer dizer. Apocalipse. Não me lembro de nenhum momento específico, mas é muito provável que tenha acontecido a minha mãe chegar no meu quarto e falar: meu Deus, parece que aqui aconteceu um apocalipse. Né? Não é? A gente pensa assim. Você chega abre uma situação específica, é quando você acabou de fazer mudança, as caixas que sobraram num canto, ou o porta-mala do seu carro que ajudou na mudança, tá o quê? Um apocalipse. Né? Parece que caiu, que ali tinha gafanhoto gigante, que caiu meteoro, e teve inundação, e vulcão, teve tudo, terremoto. O grande terremoto já aconteceu dentro do quê? Do porta-mala do seu carro, porque ficou uma bagunça. A gente é tendente a acreditar que Apocalipse é isso. É uma série de eventos terríveis que puseram o caos no mundo. Mas, na verdade, a palavra Apocalipse, em grego, tem a ver com revelação, manifestação, algo que estava oculto e foi revelado. Mas mais no sentido de uma notícia, algo que deve ser entendido e propagado. Então, quando a gente fala assim, eu estou com medo do apocalipse do Putin. Não, está errado. O Putin não vai se revelar. A gente já sabe que ele já é daquele jeito. Estou com medo do apocalipse do Trump. Não fica com medo. O Trump é daquele jeito, ele é laranja, está tudo bem. Aquele é o jeito dele. Apocalipse bíblico tem a ver com a revelação de Jesus. Um dos livros que mais inspira medo na Bíblia, um dos livros que é mais mal entendidos, mais mal usados para colocar medo até no povo santo. Se você não andar na linha, as flagelos do Apocalipse vão cair sobre a sua cabeça e a sua família. Mas a gente precisa ler a palavra e entender o que ela diz. A primeira coisa que tem lá no começo é revelação de Jesus Cristo. O livro foi escrito em grego e as primeiras palavras são justamente Apocalipse de Jesus Cristo, ou seja, revelação de Jesus Cristo. Qual é o objetivo desse livro? É mostrar Cristo. Sabe aquele versículo de João 3 que fala assim: quando eu for levantado, atrairei todos a mim? Isso é tão, tão bonito. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Apocalipse é isso, é Cristo sendo levantado. Nós, na nossa vida, precisamos aprender a levantar Cristo, não é? Levantar Cristo. Eu não preciso aparecer, você não precisa aparecer, eu preciso colocar Cristo em evidência. E o trabalho de atração é feito pela pessoa de Cristo, que é maravilhoso. Olha, quando você apresenta Jesus para as pessoas, elas ficam impressionadas e maravilhadas. Como pode haver alguém tão sábio, tão amoroso, tão misericordioso? E aí elas são conquistadas pelo Evangelho. O que nós precisamos fazer é levantar Cristo. E foi isso que João fez aqui nesse livro. A partir do versículo 9, ele fala assim: eu, João, estava em Patmos por causa da palavra de Deus. Ou seja, a história cristã nos conta que tentaram matar João de muitas maneiras e ele não morria. Isso é o que a tradição cristã nos lega. E como João não morria e já estava velho,
o período de perseguição que Nero impôs à igreja estava terminando, então eles jogaram o João numa ilha de trabalhos forçados. A ilha de Patmos era uma prisão de trabalhos forçados. Lá nessa ilha, numa situação em que talvez não fosse a mais favorável, porque não é legal o trabalho forçado, né? Não é legal. E ainda mais depois de ter sofrido tantas coisas, ter sido maltratado e tantas ofensas, João estava lá e o Senhor apareceu para ele. E ele vê Jesus. Ele fala a partir do versículo 10: Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: Escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram 7 cidades importantes da Ásia Menor, né? Da região da Ásia Menor, aquela região que é fronteiriça Europa e Ásia ali, onde começa a partir da Ásia e termina a Europa, perto da Turquia ali. Eram 7 cidades importantes que tinham 7 igrejas proeminentes e estavam em diferentes condições espirituais e que precisavam receber o quê? Uma revelação de Jesus. Eles precisavam ver Jesus como Jesus era, para que essas condições de frieza, de distância, de vida de aparência, ou mesmo de enfrentando perseguições, ou mesmo de ter falsas pessoas entre eles que causavam problemas, ou de achar que era bom, mas na verdade não era, de achar que sabia tudo e não sabia. Essas diferentes condições, todas essas diferentes igrejas tinham diferentes problemas, mas um remédio em comum, um único remédio em comum: a revelação de Jesus Cristo. Quando Cristo é levantado, revelado, não importa a condição das pessoas, elas são curadas, elas são salvas, elas são atraídas. Porque essa revelação de Jesus Cristo alcança todo homem em qualquer condição que esteja e devolve esse homem à presença de Deus. O que nós devemos fazer quando nós pregamos, quando nós ensinamos, quando nós oramos por alguém, quando nós encontramos um amigo em uma situação de aflição, o que nós devemos fazer? Levantar Cristo, apontar para Cristo, revelar Cristo. Falar: olha, eu não posso resolver seu problema, eu não sei como te ajudar, mas uma coisa eu posso orar a Jesus. Nós dois juntos, vem aqui, ora comigo. Jesus, você é a cura, você é a solução. E quando você intervém nas coisas, elas vão bem. Toma controle dessa situação na vida do meu amigo, da minha amiga. Levanta Cristo. E quando Cristo é levantado, Ele atrai todos a Ele. E João começa a descrever: Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, 7 castiçais, né? Aqueles lugares em que você coloca as velas ou o óleo para poder iluminar. No meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares. Vestes talares são vestes de manga comprida. Elas são geralmente usadas não para trabalhar, né? Porque para trabalhar, especialmente trabalho manual, trabalho na terra, a veste de manga curta é melhor, para o braço ter liberdade. Mas aqui, a veste talar quer dizer que o trabalho foi concluído. Quer dizer que ele já está em vestes de festa, em vestes de trabalho sacerdotal. Cristo não está mais com a sua roupa de, digamos assim, laborar na terra, certo? Ele está com a roupa de sacerdote, ele já está com uma roupa superior, ele já tem, a vestimenta dele é de quem concluiu o trabalho e agora está em um momento diferente do seu trabalho. E ele fala: cingido à altura do peito com um cinto de ouro. É uma figura impressionante, né? Um homem com uma veste branca longa, com um cinto de ouro no peito, e começa a descrever: a cabeça e os cabelos dele eram alvos como a alva lã, como neve. A gente respeita muito uma pessoa que tem os cabelos brancos, né? E o que se espera de uma pessoa de cabelos brancos é que dela venham palavras de sabedoria, que o seu caráter seja um caráter equilibrado. O que você espera de uma pessoa que venceu tantas coisas que os cabelos embranqueceram? Que seja uma pessoa amável, que seja uma pessoa sábia.
A Bíblia usa isso como referência, como quando quer representar alguém com sabedoria, fala das cãs, né, que os cabelos brancos são como uma coroa. Olha, respeita os meus cabelos brancos, a gente não fala assim? Eu tô ficando com o cabelo prateadinho, a minha barba antes, ela era manchada só de um lado. Aí espalhou, né? E agora ela tá toda ficando branca. Antes eu pensava que isso era vergonha. Tô ficando velho. Mas eu comecei a andar com muita gente de cabelo branco e achar que eles são muito bons, gente de cabelo branco. E aí eu vi que Jesus tem os cabelos e a barba brancos como a lã. Eu quero parecer com Jesus. Isso é um símbolo de sabedoria, de honra. Cristo com cabelos e barbas brancos. Um símbolo digno de respeito. Se olhar para ele e falar, poxa, Jesus grisalhão. E é bonito também. As pessoas admitem, fica bonito. Eu estou ficando melhor, minha esposa diz. Eu prefiro acreditar nela. A minha mãe não falou nada, mas agora minha esposa... Os olhos eram como chamas de fogo. Você já olhou para alguém apaixonado por alguma coisa? E a pessoa o olho chega a estar vibrando. Assim, quando alguém fala de um assunto que ama muito, ou quando a pessoa se emociona ao falar e o olho mareja. Eu tenho convivido com um irmão que, quando a gente começa a falar de alguns assuntos, o irmão chora espontaneamente. Eu não fiz nada, ele chorou sozinho. E o olho vibra, e o olho fica brilhante, mas o de Jesus é mais do que isso. Não só é alguém que transmite muita paixão e interesse quando olha, mas é fogo mesmo, tem luz do lado de dentro. Aquele homem de cabelos e barbas brancas, que aqui não fala de barba, né? Eu estou botando a barba, mas não tem barba aqui, só tem cabelo. Mas a cabeça e os cabelos dele, então cabeça pode ser que seja barba, não sei. Mas eu quero imaginar Jesus de barba. Me deixa imaginar Jesus de barba que eu acho mais legal. Se você pensar essa doçura que ele transmite, essa honorabilidade que ele transmite, na verdade, é alguém que tem fogo por dentro. Muito fogo por dentro. Os olhos transparecem e dentro dele há chamas de fogo. Você se aproxima de Jesus pelos cabelos brancos, mas quando você se aproxima, você entende que dentro dele há fogo. E ele sonda você. Salmo 139 fala, você me conheceu antes de eu nascer, quando os meus ossos estavam sendo tecidos, quando eu estava sendo formado, os seus olhos percorreram a substância informe. Eu ainda não era gente e você já me conhecia. Aonde eu me esconderei do seu espírito? Se eu for no abismo, você me encontra lá. Se eu subir uma montanha, você está lá. Se eu fugir, para onde eu posso fugir? Outro salmo diz, os olhos do Senhor percorrem toda a terra. São olhos de fogo. O Senhor, quando olha para nós, Ele olha para nós com olhos de fogo, sondando o nosso coração. E mesmo assim, não existe agressividade em Deus, não existe ira em Deus. O fogo está lá, mas não nos destrói. Ele nos sonda. Mas você não vê Jesus lançando o fogo dos seus olhos, nem sobre João e nem sobre nós. Continua descrevendo, fala que os pés eram semelhantes ao bronze polido ou ao metal incandescente. Por que Jesus tem os pés incandescentes? Toda vez que eu falo isso, eu fico pensando, qual o significado simbólico disso, João? Me diz, João. Olha, eu não sei, mas é que os pés são os lugares mais, de certa forma, mais sujos da gente, que tem contato com a poeira e a sujeira do dia. Os pés comuns, você precisa cuidar muito deles para ter pés bonitos, né? Porque a gente que não cuida do pé, o pé é todo esquisito, a unha é meio torcida, corta de qualquer jeito. É difícil alcançar, especialmente quando você tem um shape meio que nem o meu. É difícil você, cuidar bem do seu pé. O Erlan cuida melhor do pé dele porque consegue alcançar. Eu tenho um pouco de dificuldade, Erlan, me ajuda.
Mas os pés de Jesus são distintos. Não são como os meus. Não estão sujos da poeira do dia, mas eles brilham como um metal polido. Quer dizer, a minha santidade não pode ser corrompida por esse mundo. Eu tenho um pé que não é igual ao seu, Davi e João e todo mundo. Meu pé é diferente, meu pé brilha. Até o pé de Jesus é distinto do nosso. E essa aqui, ele continua falando, a voz era um som de muitas águas. Os sons mais agradáveis e confortadores é o som de uma cachoeira. Você para e ouve aquilo, muitas águas. Mas tem outra coisa que parece muitas águas. Uma multidão falando também parece muitas águas. A chuva forte no telhado parece muitas águas. Jesus falando com uma voz plural, que ao mesmo tempo que é a voz dele, é a voz de todo o seu corpo, que ele usa para falar. A voz de Cristo é uma voz plural. Muitos timbres, Cristo falando, todo o seu corpo falando, mas é uma boca só que fala e a gente reconhece como a voz de Cristo. Essa é a preciosidade da voz do Senhor. Ao mesmo tempo que nos conforta, ela é plural. A voz de muitas águas. E aí ele continua. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. E da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Se por um lado os olhos do Senhor não nos destroem, da sua boca sai uma espada. Hebreus nos mostra que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes. E ela penetra em nós, discernindo os pensamentos e os propósitos do coração. Quantas vezes essa palavra precisa entrar em nós e cortar aquilo que é um pensamento do seu propósito. Você acredita em algo, mas a sua motivação real é outra. E a palavra precisa discernir as raízes dos seus pensamentos. Foi com esse Cristo que João se encontrou. O rosto brilhava como o sol na sua força. Essa é a figura central do tempo do fim. Se nós percebemos que o mundo está caminhando numa direção apocalíptica, ou seja, nós estamos caminhando para períodos de mais e mais instabilidade, mais e mais dificuldade, o cenário global parece estranho. O que nós temos que fazer? Nos apegar à figura de Cristo. Conhecer o nosso Senhor. Quanto mais perto do tempo do fim, mais perto o tempo da revelação do nosso Senhor. E é uma outra descrição dele que está em João capítulo 19. E aqui é o fim de todas as coisas, para o início da verdadeira vida. Nós achamos que a vida é agora. Não, a vida começa de verdade com a revelação de Jesus Cristo. Quando Cristo for revelado, a nossa verdadeira identidade é revelada juntamente com Ele. Colossenses capítulo 3, 1 João 3. Quem nós somos não é isso. Isso aqui é uma ilusão. Isso aqui é a Matrix, certo? A gente não está vendo a verdade. Eu não posso olhar para você e achar que você é só a sua carne. Há um espírito dentro de você que te torna sábio e que um dia essa verdadeira natureza e identidade será revelada, porque Cristo está imprimindo a sua identidade em nós, a fim de que todos sejamos como Ele é. E isso é maravilhoso. 1 João capítulo 19, versículo 11 diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Agora Jesus não veio a pé, ele veio montado. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Jesus é fiel e verdadeiro. E julga e combate com justiça. Não se preocupe se você olhar para Jesus e ele estiver combatendo alguma coisa. Você já se sentiu assim? Olhando para Jesus e falando: Jesus,
Você parece nervoso, você está combatendo, não é? Quando Jesus combate, porque Ele é fiel e verdadeiro, Ele julga e combate com justiça. Se Deus chama alguém de inimigo, essa pessoa é, de fato, inimigo. Se há motivos para Jesus se irar, os motivos dele são justos. E sabe qual a melhor coisa a fazer? Ficar do lado de cada ira. Nunca na frente. Não se encontre lutando contra Deus. Se a palavra está tocando o seu coração, se o seu coração e a sua mente estão sendo tocados pela palavra, não lute contra Deus. Mude de lado. Fique atrás de Jesus. Deixe o cavalo de Jesus e Jesus passar na frente. Porque se ele combate com justiça. Não se coloque na frente dele. Muitas vezes nas nossas vidas, nós nos deparamos com situações e parece que Deus está lutando contra nós. Você passa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes pela mesma situação. Você fala assim, por que o Senhor está trazendo de novo essa prova na minha vida? Perceba, talvez você esteja do lado errado do cavalo. O lado errado do cavalo, no caso, é a frente. Você nunca deve estar atrás de um cavalo, porque ele pode te dar uma coisa. A menos que Jesus esteja montado nele. Aí o lugar errado é a frente. Não deixe Jesus contra você. E você diz assim, que situação o Senhor ficaria contra mim? Quando a sua mente e o seu coração estão endurecidos. Aí ele vai falar com a espada da sua boca e ele vai encontrar o seu coração. Quanto mais você lutar contra Deus, quanto mais ele te falar, abandona isso e você não abandona. Transforma isso e você não transforma. Quanto mais ele encontrar pedras no seu coração, mais duro vai ser para você, porque ele não se cansa. A espada não perde o fio. O fogo não apaga. Você vai lutar contra alguém que não cansa de vencer. Está entendendo isso? Lutar contra Deus é prejuízo só para você. Para Ele não. O tempo não importa para Ele. Se Ele precisar da sua vida inteira para te transformar, Ele não estará cansado no final do combate. Mas você estará em pedaços. Dura coisa é dar coices contra o aguilhão. Ele é a pedra. Se alguém for lançado contra ele, será despedaçado. E se ele for lançado contra alguém, ficará em pedaços. 1 Pedro fala isso. Nada vence Jesus. E o mundo inteiro está se levantando contra ele. Falsos reis, falsos profetas, falsos mestres, povo de coração duro, seguindo o seu próprio coração. Vai o mundo inteiro lutar contra Jesus e ele não vai ficar cansado. Ele vai combater e vai vencer com justiça. Esteja do lado certo dessa guerra, é atrás dele. Nós não teremos um combate a lutar. Nós não teremos um combate a lutar. Porque Cristo pisará sozinho o lagar da ira de Deus. Ele vencerá sozinho os seus inimigos. Sabe qual é a sua função? Cantar louvores, e erguer Cristo, exaltar Cristo e falar, o meu rei chegou, eu estou cantando, o meu rei está chegando e eu estou do lado certo dessa guerra, que é o lado dele. Porque ele saiu vencendo e para vencer. Ele nunca conheceu derrota e não pode ser vencido. Continua. Os seus olhos são como chama de fogo. De novo, na cabeça dele há muitos diademas. Lá no começo do livro, não havia coroa sobre os cabelos. Aqui, ele conquistou muitas coroas. Porque aqui é o rei vencedor. Digno é o Senhor de usar todas as coroas. O reino do mundo, o reino espiritual, a coroa do inferno, a minha coroa, a sua coroa, toda a minha glória, eu preciso entregar a Cristo. Tudo aquilo que eu considero minha vitória, não é minha, é dele. Ele usa muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Não sei o que isso quer dizer. O fato de eu não saber é muito bom. Revela que Cristo, por mais que se revele, continua insondável. Eu ainda terei perguntas a fazer a ele quando ele chegar. Qual é o nome de Jesus? Só eu conheço. Tá bom. Tá bom.
está vestido com um manto encharcado de sangue, e seu nome é Verbo de Deus. Por que sangue? Aqui não é o sangue dele. Esse rei não está sangrando, mas são o sangue daqueles que ele pisou no furor da ira de Deus. E você diz assim: Deus faria isso? Sim. Na sua justiça, Deus destruirá os seus inimigos. Hoje, o sangue derramado é um sangue de pacto, de aliança. E nós podemos ir a cada pessoa falando: olha, o rei ainda está vivo e sempre estará. E as portas da graça estão abertas. A espada hoje nos traz cura. Os olhos hoje nos trazem verdade. O sangue hoje nos lava e cobre. Mas haverá um dia em que ele voltará essa sua espada contra os seus inimigos. E, repito, esteja do lado certo. Ele, quando ele vai terminando de falar, os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Esse é o nosso lugar. Onde o nosso rei for, nós vamos segui-lo. E tal qual ele está vestido, nós também estaremos. Não com a mesma glória dele, é impossível. Mas nós estaremos seguindo o Senhor. Agora, eles não combatem. Não há combate. Eles só seguem o rei vencedor. E continua, no final do versículo 15. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse momento final da revelação de Cristo, ele está tomando posse do reino que já é dele. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todos que se levantarem contra o seu reino serão esmagados, mas todos aqueles que o seguirem viverão um reino de paz. É difícil falar de esperança escatológica porque o nosso mundo é materialista. A gente só vive pelo que vê. E a gente só colhe frutos do nosso trabalho. E se não trabalhar, não come. Não é? É difícil falar de um mundo em que as regras vão ser tão diferentes das que são hoje. Porque a gente precisa fazer as duas coisas. Eu preciso ver o mundo futuro e viver no mundo presente. Não é fácil. Aqui a gente adoece. Aqui as pessoas falam mal da gente. Aqui a gente tem boleto. E se não pagar, vira dívida. Não é? Seu nome vai para o cartório. É complicadíssimo para tirar. Cadê esse rei? Cadê esse novo mundo que nos foi prometido? Agradeça a Deus, porque Ele tem tido misericórdia e adiado o dia do juízo. Porque cada dia que o Senhor nos dá é um dia em que nós podemos pregar o Evangelho e colocar pessoas do lado certo dessa guerra. A nossa função como igreja é levantar Cristo nas nossas pregações, nas nossas músicas, mas no nosso dia a dia também. Levantar Cristo. O que você pode fazer amanhã, desde que você acorda até a hora de dormir, para levantar Cristo? Talvez seja uma ligação, talvez seja uma mensagem, talvez seja olhar com olhos de fogo para alguém, talvez seja falar palavras cortantes, talvez seja convidar com os cabelos brancos, falar: vem. O que é que Deus concedeu a você da identidade de Cristo para que você manifeste amanhã e com isso ajude as pessoas a ver Cristo levantado? Irmãos, pregação do Evangelho não é campanha, não é uma obrigação nossa dentro de um período. Vamos fazer uma saída todos juntos. Vamos levar não sei quem para não sei onde. Ações são muito boas e, se possível, vamos fazer. Mas sem compreender
que evangelismo é a identidade do crente, levantar Cristo é a função de todos nós. É uma função natural. Natural, você tem que respirar Cristo. E sabe o que explica o fato da gente não ser evangelístico? Não ter caráter evangelístico? É o desconhecimento de Cristo. Se nós não estamos vendo Cristo, se nós não estamos desfrutando Cristo, se nós não estamos convivendo com esse homem revelado aqui, nós não temos como falar dele. Mas quando ele se torna aquilo que está diante dos nossos olhos, fica impossível você não respirar Cristo e levantar Cristo. Consegue perceber? Falta para nós tempo de oração. Falta para nós leitura da palavra. Falta para nós comunhão uns com os outros, a fim de aquecer o peito. Falta para nós engajamento com os serviços da igreja. Falta para nós o comprometimento do nosso coração. Porque Cristo ainda é algo que eu posso ligar e desligar da minha vida. Que eu posso vir aqui no sábado, vir aqui no domingo, vir aqui na quarta e ligar o modo Cristo. Agora eu estou vendo. Legal, me supriu. Atendeu as minhas carências, resolveu alguns dos meus conflitos. Cristo, vou voltar para a minha vida. Desliga o modo Cristo e volta a viver a vida comum. Agora, para João, depois que ele viu isso, ficou impossível. Ficou impossível. Depois que ele viu Cristo na ressurreição, ficou impossível. A vida de João foi comprometida até a morte por causa de algo que ele viu. Algo que nos falta é ver o Senhor. E eu não estou falando de ver com os seus olhos, mas é contemplar o Cristo que a palavra revela. Porque a Bíblia levanta Cristo. Se você conseguiu ser atraído até Cristo por causa da palavra, por que você não fala dele? Falta intimidade com Cristo. E não se conquista intimidade sem tempo dedicado. Se você não tem um momento no seu dia, é você e Cristo, você demorará muito tempo até conseguir levantá-lo. E isso é importante. Dedique tempo. Não às suas próprias doideiras, não a ouvir uma outra pessoa falando. É muito bom ouvir mensagens, ouvir podcasts sobre Jesus, até ler livros é muito bom. Mas você precisa ir a Cristo em oração sozinho, com a Bíblia sozinho, e encontrar o Senhor sozinho. Sem muletas. Olha, mudaria a vida da nossa congregação se todos nós tivéssemos tempo dedicado ao Senhor durante a nossa semana. Eu sei que nós estamos cansados, é final de ano, eu sei que tem Black Friday chegando, eu sei que todos nós estamos dedicando muito do nosso tempo a muitas coisas importantes, mas você precisa conhecer Cristo. Você precisa levantar a Cristo. E você vai ser mais feliz quando Cristo estiver levantado sobre você. Você ainda não desfrutou a riqueza completa de Cristo. Porque todas as vezes que você entra na presença dele, ele é mais atraente do que antes. Eu posso falar isso. Eu conheço o Senhor desde os 8 anos e ele continua sendo mais atraente para mim a cada vez que eu entro na presença dele. Eu não quero me cansar de conhecer Cristo. Quando foi que você conheceu Jesus? Foi tarde demais. Eu conheci Jesus com 40 anos, foi tarde demais. Eu conheci com 12 anos, tarde demais, eu queria ter conhecido antes. Eu conheci com 4 anos, foi tarde, queria ter conhecido antes. Não há ninguém que eu conheço que diz assim, não, hora boa, o tempo que eu passei com Jesus é o suficiente, está de boa essa convivência. Não, todo mundo fala, cara, como eu queria ter conhecido Jesus antes. Como eu queria ter entendido Jesus antes. Como eu queria, irmãos, ter desejado estudar a palavra com profundidade antes. Como eu queria ter decidido entregar meu destino e as minhas esperanças para Jesus antes. Quanto tempo eu passei vivendo uma vida de aparência. E agora eu tenho a oportunidade de ser de verdade. Levantar Cristo de verdade. Você está tendo essa chance. Ouça o Evangelho. Abrace o Evangelho. E não tem, você fala assim, Davi, você tem que sair daí com uma ordem prática. Os irmãos têm que
Não tem. Amar Cristo é questão de escolha. É olhar para Ele e falar, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero entrar na tua presença. Eu quero ver o Senhor. Bota esses olhos de fogo em mim. E não tira. Ah, vai queimar, vai sondar. Ah, pega essa espada da palavra, corta o meu coração. Ah, vai doer, vai doer. Sabe por quê? Você é um ególatra. Você é o seu ídolo. O dia que Cristo for revelado e destronar os seus ídolos, vai doer. O dia que Ele falar, eu sou o rei, vai cair tanta coisa. Você fala assim, não queria abandonar. Ele vai derrubar. Quando Cristo entra numa vida, Ele não tem piedade. Ele pisa os seus inimigos. E no final do processo, você vai falar assim, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Toma a coroa que é tua. Louvado seja o Senhor.